3 personagens nerfados para o bem da história. Em terceiro lugar, Obito. E bem, muitos podem falar do Obito ainda na sua forma base, mas eu aqui me refiro ao Jubito, ou seja, o Obito como Jinchuriki do Jubi. E bem, por que esse Obito foi nerfado? A gente viu que o Obito, após se tornar Jinchuriki do Jubi, conseguiu basicamente randomizar todos os Hokages, além de Naruto e Sasuke. Ele de fato só foi derrotado lá mais pra frente devido ao discurso no Jutsu. Porém, na base da porrada, na base do poder, ninguém ali fazia frente ao Jubito. Mas ainda assim, eles conseguiram fazer algumas estratégias para tentar talvez acertar o Jubito, tentar fazer frente a ele de alguma forma ali mesmo que forçado. Porém, isso só foi possível porque o roteiro tirou a maior habilidade do Obito, a principal habilidade do Obito, que no caso era a sua intangibilidade. A luta já foi extremamente humilhante para o lado dos Hokages, sem o Obito ter a sua intangibilidade. Agora imagine o quão mais humilhante seria se o Obito tivesse a sua intangibilidade. Nem sequer ia ter aquela pequena luta, aquela pequena resistência que a gente viu da parte dos Hokages e da Aliança Shinobi. O segundo personagem que foi nerfado para o bem da história foi o Shisui. A história simplesmente fez o Shisui ir de arrasta porque ele tinha uma habilidade muito roubada e ainda assim deixou ali o olho dele dentro da história para ser usado em momentos chaves para de fato servir ao que o autor queria, mas ainda assim não era conveniente que o Shisui continuasse vivo na história, porque seria extremamente chato e complexo de se escrever uma história onde tem um personagem que simplesmente pode controlar qualquer outro personagem no X1. Então, para facilitar a escrita do Kishimoto, ele simplesmente pegou o poder, usou quando foi necessário, mas o personagem em si tirou da história logo no começo, porque senão ia ficar complicado de fazer uma história minimamente coerente. E o terceiro personagem é o Sasuke. E eu sei que muita gente é hater do Sasuke, também zoa ele dizendo que ele nunca ganhou nenhuma batalha, mas um dos motivos dele praticamente apanhar em várias lutas é porque ele é nerfado. E o momento onde isso fica muito claro é na batalha final entre Naruto versus Sasuke, onde o Sasuke tinha, no caso, o Rinnegan, tinha todas as bijus em sua posse e também poderia invocar a estátua Gedo-Mazou, ou seja, o Sasuke tinha todos os requisitos para, no caso, se tornar o Jinchuriki do Jubi e ficar tão forte quanto o próprio Madara Rikudou. Porém, ele fez isso? Obviamente que não, porque se ele fizesse isso, o Naruto não teria como vencer ele. Então, obviamente, o Sasuke foi nerfado naquela batalha final.